Queridos irmãos, continuamos com a leitura da Carta de São Tiago, que nos acompanha ainda esta semana. E ele diz: quem de vós é sábio e inteligente? Que ele mostre, por seu reto modo de proceder, a sua prática em sábia mansidão. Por que o apóstolo está dizendo isso? Depois ele vai explicar quais são as características da sabedoria que vem do alto, dizendo que ela é, antes de tudo, pura e depois pacífica, modesta e assim por diante. Ou seja, a sabedoria tem como característica principal o fato de que ela consiste num amor à verdade, para a qual a nossa inteligência foi criada. Ora, assim como o olho foi feito para a luz, a inteligência foi feita para a verdade. São Tomás explica, nas questões disputadas sobre a verdade, logo na primeira questão, no primeiro artigo, que a verdade é o ser que recai debaixo da inteligência. Ou seja, quando a inteligência capta o ser, é como se ela dissesse, é. E, portanto, uma luz brilha dentro dela, a luz da verdade. Isso significa, a partir do que Santiago está dizendo aqui, duas coisas. Em primeiro lugar, a inteligência se move para a verdade pela força que o ser tem. Ou seja, não é uma força de tipo físico, de tipo emocional, de tipo agressivo ou apelativo. Não. Quando a inteligência vê o ser, a luz da verdade brilha dentro dela. E a segunda consequência disso é que quando a inteligência é movida para a verdade, como ela foi criada para a verdade, uma vez convencida, ela adere à verdade de um modo pacífico, de um modo, digamos assim, manso, dócil. Por que é importante dizer isso hoje? Bom, por dois motivos. Primeiro, porque como no sistema do mundo, tal como ele se encontra, os homens já não acreditam mais na verdade, eles apenas apresentam versões diferentes das coisas. Então eles precisam mostrar sempre um lado parcial, aquilo que, quando a gente estuda lógica, se chama de metonímia, ou seja, um ângulo só, que ele é como que absolutizado, e todo mundo enxerga tudo por aquele ângulo. E se torna, por assim dizer, cego para os demais aspectos. Isso é característico de uma sociedade de mercado. Por quê? Bom, pensa o seguinte, se uma pessoa vai te vender um produto, ela não pode te apresentar os defeitos do produto, né? Então ela não pode chegar para você e dizer assim, olha, eu vou te vender um carro, mas é o seguinte, daqui a 3 meses você vai enjoar dele, logo vai dar um problema de motor, logo você vai ter
o pneu vai não sei o quê, aí você vai ter que fazer tantas revisões, vai gastar tanto com isso, tanto com aquilo. Você comprou, logo em seguida ele já perde 20% do valor no ato da compra. Ele não pode fazer isso. Porque se ele fizer isso, se ele mostrar todos os ângulos que a coisa tem, você não vai comprar. Então, toda propaganda consiste em quê? Em você colocar aquele produto debaixo de uma luz que faça com que ele pareça para você maravilhoso, imprescindível, lindo, tudo mais, né? Pense o seguinte, por exemplo, propaganda de roupa, né? Por que eles não colocam gente assim que nem a gente para fazer propaganda, né? Coloca lá uns gordos, uns careca, gente normal assim, né? Porque é claro, se você vê a roupa como ela vai ficar em você, você não compra. Você vai fazer uma outra mais simples, sei lá o quê. Então você tem que ver aquilo num modelo para você ser induzido a achar que aquilo é maravilhoso. Ou seja, a sociedade de mercado, ela tem que apelar sempre para a metonímia, para aquilo que é parcial, aquilo que é, digamos assim, unilateral. E absolutizar aquilo para que você ache aquilo maravilhoso, você fique escravizado debaixo daquilo, né? Por outro lado, ela precisa recorrer a estratégias emocionais. Então, existem ciências criadas para atravessar a razão e chegar diretamente nos sentimentos. Então, o pessoal treina isso daí. Faz programação neurolinguística, hipnose, coisas assim, que é para passar para o consumidor uma segurança, uma positividade, um tipo de mensagem que vai fazê-lo comprar. Que não é persuasivo, que não é lógico, que é emocional. Nós estamos submetidos a isso o tempo todo. Desde quando você entra, por exemplo, num mercado, está tudo disposto ali, de tal modo que você entra e você sinta vontade de comprar. As coisas, digamos assim, têm um certo magnetismo, né, sobre você. Ora, a verdade, ela não é assim. Ela precisa ser íntegra, então dá muito trabalho. Você precisa analisar todos os ângulos da questão, comparar um ângulo com o outro. São Tomás faz isso na Suma Teológica, é o método dele, né? Então ele pega uma questão, ele apresenta os vários ângulos, e aí ele pega o objeto inteiro, que é a solução. E depois ele compara o objeto inteiro com aqueles ângulos, e aí você percebe que aqueles eram apenas pontos parciais, que comparados com o todo, são apenas aspectos. Eles não têm, digamos assim, a totalidade da questão. O que significa que aquela metodologia que São Tomás utiliza não é apenas uma espécie de recurso estilístico. É algo mais profundo. É uma metodologia que te faz enxergar as coisas na sua multidimensionalidade, se nós quiséssemos dizer com linguagem um pouco mais moderna. Ora, só que quando você enclausura as pessoas em visões parciais, o que elas fazem? Elas ficam tão convictas naquele ponto, naquele ângulo, que, diante do perigo que é relativizar o ângulo que ela está observando, ela se fanatiza. Então, uma pessoa fica com raiva da outra, porque uma diz, não, o elefante é só o rabo. O outro diz, não, o elefante é só a tromba.
O outro diz, não, o elefante é só a orelha. O outro diz, não, o elefante é só a barriga. É uma comparação que alguns filósofos fenomenólogos utilizam, para falar da parcialidade do conhecimento. E aí, de fato, como cada um apenas enxerga um aspecto e o absolutiza, então a sociedade vira um inferno. E as pessoas não são mais capazes de enxergar o todo, elas enxergam só as partes. Bom, consequentemente, como você prioriza o saber técnico sobre o saber filosófico, teológico, o saber profundo, as pessoas vão se enfiando cada vez mais em algo profundamente parcial e vão perdendo a capacidade de obter uma visão de conjunto. Qual é a única coisa que é capaz de estabelecer a paz e a concórdia entre os homens? É que muitos homens sejam capazes de ver o objeto inteiro, de contemplar a realidade no seu conjunto e perceberem aqueles aspectos parciais, harmonizando-os, mostrando efetivamente em que um convém com o outro e em que um não convém com o outro. Aquilo que está certo, aquilo que não está certo, aquilo que está ordenado e aquilo que está desordenado. Ou seja, nós precisamos da sabedoria. Isso é a sabedoria que faz. Como diz São Tomás no início da Suma contra os Gentios, é o ofício do sábio. Só que esse ofício é o único capaz de restabelecer a concórdia entre as pessoas. Por isso, o contrário é como é que é? A Escritura utiliza uma palavra para isso, que é o contrário da sabedoria, insanidade. E aí São Tiago diz, se fomentares no coração amargo ciúme, rivalidade, não vos glorieis, nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica. Vejam como que isso tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, com a realidade das coisas. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. De fato, o homem fica concentrado sobre aquilo que é material e desaprende a sabedoria que enxerga tudo a partir de um princípio mais alto e generalíssimo, que é o ser. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Agora, quando nós estamos numa sociedade doida, em que as pessoas perderam essa capacidade e são completamente reféns das maluquices mais extravagantes, não tem jeito de fazer isso de uma maneira muito calma. Por isso que de vez em quando aparece algum santo meio doidão. Nos tempos de Jesus apareceu São João Batista. Hoje nós celebramos um santo, doutor da igreja, que no seu tempo também fez a mesma coisa, São Pedro Damião. Viu a imoralidade lá nos tempos dele e rasgou o verbo. Literalmente. Escreveu um livro chamado Livro de Gomorra, que é um negócio pesado, falando sobre a imoralidade na igreja. São coisas que existem na história. Só as pessoas muito incultas se escandalizam. Não, são coisas que, de fato, aconteceram muitas vezes, e Deus enviou homens que puseram o dedo na ferida.
Por quê? Quando todo mundo enlouquece, a sabedoria é incômoda, porque ela precisa restabelecer a ordem. E muitas vezes é difícil para alguém que está extremamente fanatizado no seu ângulo. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, e que a sensatez prevaleça sobre a loucura, a verdade sobre o erro, e a concórdia no bem sobre a discórdia no mal.